Para você que aceitou meu convite, seja bem-vindo. Procure um lugar tranquilo. A nossa prática não tem especificação de idade, pode trazer as crianças, os mais velhos. Se sente de uma forma confortável, seja no chão, na cadeira, no sofá, até mesmo na cama. E quando você sentar, procura se apoiar sobre o isquio, que são aqueles dois ossinhos que a gente sente entre os glúteos e o púbis. Quando eu me sento sobre o isquio, eu estou dando suporte não apenas para o meu quadril, para a minha bacia, como também para a minha coluna, favorecendo que ela fique ereta. E antes da gente começar a nossa prática, eu vou situar ela um pouco na base filosófica e teórica. Para quem não sabe, o yoga remete à Índia há cerca de 5.000 anos, onde se ramificou em duas linhas. Sobre uma delas eu não posso falar porque eu tenho pouco conhecimento, mas a outra, que foi com a qual eu me identifiquei, é uma linha que considera o corpo como um instrumento fundamental para a gente alcançar um instrumento muito mais sutil, que é a consciência. Então, nessa linha, tudo que eu procuro trabalhar com o corpo na prática, flexibilidade, equilíbrio e força, é também aquilo que eu procuro trabalhar com a minha consciência. E yoga é uma palavra que vem da palavra em sânscrito yudi, que significa união, e até por isso, pela palavra em sânscrito ser masculina e a em português ser feminina, a gente ouve essas variações de pessoas falando o yoga, enquanto outras falam a yoga. Mas o importante é entender o sentido da palavra união nos seus três aspectos. É a união, a comunhão com o universo, com a natureza que nos fornece tudo que a gente precisa para viver e para evoluir. É a harmonia com todos os demais seres que compartilham dessa natureza comigo, sejam do reino vegetal, sejam do reino animal, logicamente inclusos os outros seres humanos. E a terceira e mais complexo aspecto, que é a harmonia de mim comigo mesmo, do meu corpo físico com a minha consciência, do lado esquerdo, racional do meu cérebro, com o lado direito, mais intuitivo. Então, é essa busca que a gente trabalha no yoga, a harmonia completa. E a respiração é fundamental, primeiro pelo ponto de vista fisiológico, que eu mencionei no vídeo anterior, de que um corpo que não respira bem, ele não funciona bem, e um cérebro que não respira, ele não raciocina e muito menos tem condições de desenvolver estruturas superiores de pensamentos e sentimentos. E é a respiração que nos leva à união do corpo com a consciência, porque a gente precisa usar os dois em harmonia. Em sânscrito, a palavra prana significa a energia vital, e a energia vital ela é absorvida através da água ou dos líquidos, através do alimento, e na prática de yoga o nosso trabalho é na absorção dela através do ar. Então, da próxima vez que você ouviu a palavra pranayama, você sabe que prana significa energia vital e yama significa controle. Então, pranayamas são exercícios de controle sobre a energia vital, que a gente vai fazer nesse momento sobre a respiração. Os nossos pulmões, eles têm essa forma meio triangular, né, no centro do tórax, e a maior parte deles é a base, que é onde se encontra a maior quantidade de alvéolos pulmonares, que são as estruturas que captam o oxigênio absorvido e jogam para a nossa corrente sanguínea. Aí já começa uma série de problemas dos ocidentais, porque a gente aprende desde cedo a desenvolver um pavor dessa região. Se eu não olhar para um abdômen trincado ou para uma barriga negativa, eu me sinto muito desconfortável em olhar e apreciar
né, a relaxar essa musculatura. Só nisso eu já estou travando fisicamente uma grande parte do meu potencial respiratório. Um ser humano adulto, ele tem uma capacidade respiratória total de cerca de 6 litros. E nas respirações que a gente realiza continuamente, sem perceber, a gente movimenta apenas meio litro de ar. E nem todo esse ar chega nos pulmões, porque uma parte dele fica perdida aqui nas vias aéreas superiores. Quando eu forço a respiração, seja na inspiração como na expiração, eu aumento essa mobilização para até 4,5 litros. Então é um trabalho de potencialização muito forte. E a gente já percebe os efeitos dele numa pequena pausa, numa pequena prática, como você pode ver hoje. Então a primeira coisa é a gente esquecer aquele estigma do peito para fora e barriga para dentro. A gente vai enviar um comando mental para o nosso corpo, ele liberar essa região, deixar essa musculatura confortável. E para ajudar isso, a gente vai flexionar as mãos na frente do peito, aquecendo as palmas, os dedos. E vai aquecer a pele, a musculatura, desde a parte superior dos pulmões até o abdômen, parte média e baixa. Se você não se sentir confortável com as costas afastadas do apoio, relaxe, apoie as suas costas, porque o propósito é a gente estar com a consciência focada na respiração. E se eu estiver desconfortável, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu vou levar as minhas mãos aqui abaixo do umbigo. E na minha inspiração e expiração, eu vou procurar mobilizar os meus pulmões de forma que eu perceba a movimentação das minhas mãos. E entre em contato com todas as sensações mobilizadas na respiração nessa região. É comum para você respirar nesse local? E eu levo então as minhas mãos acima do umbigo, percebendo a respiração na parte média dos pulmões. E entrando em contato com todas as sensações de respirar nesse local. É comum para você respirar nessa região? Levo então as minhas mãos sobre o peito, entrando em contato com a menor parte, mas igualmente importante, a parte alta dos pulmões. Nesse movimento com as mãos, eu percebo que uma atividade que a gente realiza sem qualquer consciência a maior parte do tempo é, na verdade, um processo riquíssimo que engloba 3 partes dos meus pulmões, acontecendo em 3 dimensões, para cima e para baixo, com a ajuda do músculo diafragma,
para frente e para trás e para os lados com a movimentação da caixa torácica. E relaxo então os meus braços e com essa percepção que agora eu tenho sobre a respiração, eu procuro inspirar e expirar profundamente. E eu espero que a partir desse convite, que você se proponha pequenas pausas durante o seu dia para fazer a respiração profunda de forma consciente. E que para os nossos próximos encontros, onde eu pretendo ampliar a relação entre respiração e consciência, entre regiões pulmonares e estados emocionais, que você comece a se perguntar como você respira quando você se sente contrariado, como você respira quando você se sente triste, como você se respira quando você se sente alegre. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essas respostas daqui para frente. Luz e paz para todos nós e até nosso próximo encontro.